tudo foi aprovado pela diretoria. Tá? Aí o que aconteceu? A diretoria e o conselho aprovaram, estava tudo certo, vamos fazer o dever de casa. Vamos fazer o contrato de APC internacional e vamos fazer a aquisição dos materiais. A aquisição de materiais foi lá para a área de materiais. Não era feita pelo abastecimento. O abastecimento, o que fez? Como as contratações eram todas feitas pela engenharia, foi para a engenharia para discutir um modelo de EPC internacional. E aí começou o grande problema, porque a engenharia começou a não aceitar o modelo, apesar disso ter sido aprovado pelo conselho. Tem uma ata aqui, eu trouxe uma, né, que mostra, né, então tem assim, ó, questões que eram consórcio, né, como é que ia ser participação em consórcio, eu estou fazendo convite, como é que eu estou convidando você para ir na festa e você pode se consorciar e eu não tenho controle de quem é o consorciado, né? Só que isso aí, eu trouxe aqui um modelo do que era um modelo de contrato que a gente estava propondo e estava negociando lá, só que aí começou a acontecer umas coisas estranhas. Então, por exemplo, assim, houve um parecer que saiu da minha área, tá? Falando sobre convite e consórcio. Dizendo assim, olha, não tem como fazer consórcio num convite, porque o cara vai trazer quem ele quiser, eu não vou ter controle disso, não sei o quê. E aí, estranhamente, vem um parecer posterior do jurídico, dizendo, não, pode ser feito. E aí... Esse parecer veio da onde? Do jurídico também. Jurídico não do abastecimento. Jurídico do abastecimento? Não, jurídico da gerência executiva. Isso. Tá? E aí, essas coisas, né, começaram a gerar os atritos lá dentro do jurídico. Por quê? O jurídico de abastecimento, onde eu estava, tinha um entendimento, e o jurídico da área de serviços começou a ter um outro entendimento. E aí teve um momento que o gerente executivo do jurídico entendeu que eu teria que assinar ratificando os pareceres que eram dados pelo jurídico de serviços. E eu disse que eu não faria isso. Eu só assinaria pareceres nos quais eu tivesse convicção e que eu tivesse concordância com eles. Né? E aí tem aquela reunião que eu comentei com vocês, tá? Que é de julho de 2008, que é o e-mail do Duque. É um e-mail do Duque, aqui, ó, que o Duque manda. O Duque mandou, na realidade, para o Barusco, copiando o Paulo. E diz assim, caro Barusco, a pauta com a solicitação de início das licitações da RENEST estará sendo submetida à DE na próxima quinta-feira. Assumi com o diretor Paulo que determinaremos um cronograma do andamento dos procedimentos licitatórios e posteriormente das obras. Este cronograma será acompanhado por mim e pelo diretor Paulo, por você e pela engenheira Venina, e deverá ser rigorosamente cumprido. Assim, solicito determinar que os cronogramas sejam elaborados para apreciação na próxima quinta-feira. O nosso compromisso e comprometimento é com o prazo acordado, e disso não iremos abrir mão. Espero que os editais estejam prontos para o mercado tão logo o início das licitações seja aprovado. E caso estejam prontos antes, desde já reafirmo a autorização para que os editais sejam encaminhados. Neste caso, ad referendum da DE. 2. Solicito informar-me qual o escopo total do contrato firmado para a terraplanagem da RENEST. 3. Vamos verificar as sugestões do jurídico abaixo para verificar o que podemos incorporar para melhorar o processo licitatório envolvendo o jurídico de serviços. Então, na realidade, foi aqui que ele disse, vai ser do jeito que a engenharia quer. E assim foi. Então, apesar de ter uma definição da diretoria, uma definição do conselho, lá na frente desconsiderou tudo. O que mudaria esse modelo proposto do EPC internacional? O que acontece? O grande barato do EPC, né, é que você faz uma aglutinação de responsabilidade, né? Engineering, Procurement and Construction. Em regra, as empresas que fazem a parte de
projeto não são as empresas que constroem, não são as empresas que fazem as compras. Então, quando você deixa essa coisa solta, se elas descasam, você não consegue dar unidade. Então o EPC é um contrato que ele vem dar unidade para que todos eles estejam amarrados e tenham um responsável único perante você. Então a grande cláusula que tem que ter esse contrato é uma cláusula de single point responsibility. Você está contratando todos, né? Você quer o resultado disso. E aquele alguém é o responsável pelo todo. Não me interessa quem está com ele fazendo o projeto, com quem... E o que acontecia na prática na Petrobras, se você olhar nos contratos, e a razão dos atrasos dos valores, é que o cara ganhava um contrato de EPC, e aí ele fazia o seguinte: vou fazer uma cessão da obra, da parte de projeto para a empresa não sei o quê. Eu vou fazer uma cessão, e aí no final tinha tanta gente envolvida no negócio que você não tinha a quem correr. Aí aquele começa a falir, aquele começa a fazer água. Mas a Petrobras autorizava essas sessões? E era nesse sentido que se constituíram os consórcios. Então, os consórcios eram... Uma empresa vencia e daí depois... Como funcionava isso? Em regra, elas já vinham consorciadas. Tá? Só que o problema é que, vamos pensar o seguinte: se eu estou fazendo uma licitação na modalidade de convite, eu estou convidando quem eu quero. Se eu quero ter competitividade, eu vou chamar o maior número de empresas. Se elas podem vir em consórcio... Consórcio, independente de ter sido convidadas ou não, elas vinham? É. Elas consorciavam com não convidadas. Ou mesmo diminuir a competitividade porque elas se consorciavam entre elas convidadas. Tá. Assim, para a gente situar em questão temporal, é importante, a Petrobras não adotava esse conceito de EPC. Adotava, mas de uma forma meio tupiniquim, vamos dizer assim. O que a gente estava propondo nesse caso aí para a Refinaria do Nordeste era um modelo internacional de EPC. É como você faz no mundo. Se você pegar como é que a Shell faz um EPC para construir uma refinaria nos Estados Unidos, na África ou na Ásia, é nesse modelo internacional. Ela tem uma cláusula de single point responsibility, ela tem marcos e prorrogáveis, ela tem uma exigência de garantias e seguros. Tá? Foi levado isso na época ali em 2007, o senhor falou, né? Para a diretoria. Então, a necessidade de adaptação do modelo brasileiro... Senão, não teria par. O par, condição... Estava atrelado ao par, isso. A condição do par funcionar é que atendesse aquela proposta de compra de materiais e ter um contrato de EPC.